E aí, pessoas do canal do Cinecista em Cinemas, tá? Eu me chamo Ed, sou do Cabana do Leitor, e hoje estou com um convidado do Cinecista em Talk, muito especial, que é o Luciano Milici. Ele é escritor, eu também vi também que é roteirista, né? E tem um canal no YouTube também falando sobre um dos assuntos aqui desse vídeo, que é Sete Além. Luciano, obrigado aí pela sua participação. Eu que agradeço, Ed, agradeço o pessoal do Cinecista e também Cabana do Leitor, que eu sou fã. Muito obrigado. Tá? Então, o formato aqui já é conhecido aqui da galera, né? É um bate-papo, uma troca de ideia e tudo mais. Vamos começar então pelo clássico, né? Pelo clássico. Da onde que surgiu a primeira vez que você ouviu dizer e aconteceu o termo Sete Além? Termo difundido na internet, difundido na cultura pop, está se tornando parte da cultura pop, se já não se tornou, inclusive, né? E como começou isso? Você que foi o percursor da ideia do local sombrio Sete Além. Na verdade, tudo começou na década de 1990, século passado, milênio passado, na verdade. Eu voltando da faculdade, essa história é real, o pessoal fala, é real mesmo, você inventou, você é escritor, roteirista, pior que é verdadeira mesmo. Eu voltando da faculdade, e eu estudava na Vila Mariana e morava no Ipiranga. E eu pegava um ônibus para ir eu pegava um ônibus para ir da Vila Mariana até a estação Vila Mariana, e de lá eu pegava um chamado 477A Sacomã, olha o nome da linha, 477A. Eu nunca me toquei, assim, demorou para eu falar, 477A, além, eu nem pensei nisso. Mas, na verdade, eu nem cheguei a pegar esse ônibus nesse dia. Porque para ir da faculdade até a estação Vila Mariana, eu podia pegar qualquer ônibus. E eu dava sinal sem olhar, eu estava ali com o Discman, né, um negócio meio antigo, mas eu estava ali ouvindo. Eu estudava de manhã, era começo da faculdade, eu dei sinal para qualquer ônibus e entrei e sentei. E aí, realmente, uma senhora que estava do meu lado, eu sentei no corredor, ela estava na janela, ela falou assim, falou alguma coisa, eu tirei o fone, falei, oi, pois não. Eu estava com um livro, eu queria ler, porque é 20 minutos o trajeto, eu amo ler desde que me alfabetizei. E aí ela falou, você não vai para Sete Além? Eu, pois não? Não entendi. Ela, menino, você não é de Sete Além, desce. Aí eu estranhei, aí tinha um corredor, uma senhora em pé bem pertinho de mim, eu consigo assim lembrar, se eu me hipnotizar, eu desenharia, eu descreveria perfeito. A mulher em pé falou, menino, desce agora, moço, você não vai para Sete Além. Aí eu fui ficando meio gelado, meio assustado. Aí um rapaz, office boy lá na frente, já foi na grossão. Ele falou, desce aí, mano, desce aí. Tipo assim, já. Aí o cobrador bateu a moedinha lá no cano e falou assim, vai descer. Aí o motorista, eu desci. Realmente eu desci, eu fui expulso do ônibus. Lógico que nesse momento, depois que eu desci, o ônibus andou um pouquinho e subiu uma rua de paralelepípedos que eu posso dizer assim, que é uma rua que nenhum ônibus subia normalmente. Quando eu fui para casa, peguei outro ônibus, fui para Vila Mariana, para a estação Vila Mariana, de lá eu peguei o 7477A e fui para casa. Eu conversei com meu pai, conversei com os meus parentes, deixa eu até fechar aqui, tá fazendo barulho lá. E eu perguntei, né, a respeito desse nome, se é. A teoria de todo mundo foi assim, você pegou um ônibus privado, ou um ônibus privado, ou um ônibus fretado, ou um ônibus, alguma coisa assim. Estava indo para algum lugar específico, as pessoas todas se conhecem, te viram, falaram, você pegou o ônibus errado. Mas eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu tinha 21 anos, mais ou menos. Fiquei, pô, que legal, né? Nossa, que negócio bacana. Estamos falando do começo da década de 90, 92 mais ou menos. Então o que acontece? Eu usei esse nome para minha vida, Sete Além. Então o que eu fiz? Eu tinha banda de rock, eu mudei o nome da banda para Sete Além. Eu falava Sete Além para tudo quanto é canto, eu adorava, eu desenhava um pouquinho, desenho mal, meu irmão desenha melhor que eu, desenhava ali um personagem de super-herói, chamava de Sete Além, a palavra ficou muito boa na minha boca, eu gostei muito. Quando foi chegando a época do Orkut,
Tempos depois, assim, a banda acabou, tive outras bandas, mudamos, assim. Na época do Orkut, eu quis reunir a galera que sabia da banda, a galera que gostava desse tema, que era amigo meu, e pus o nome da comunidade de Sete Além. E pus assim, local de encontro dos amigos, a descrição era tipo assim, local de encontro dos amigos que também amam essa realidade paralela incrível. Do nada, começou a gente pedir para entrar. E eu, molecão, falava, vamos deixar entrar, né? Fui deixando. Mal não vai fazer, o que esse povo quer, né? E aí cada um começou a contar umas histórias doidas, como se Sete Além, e eu não tinha contado a minha. Aí eu falei, gente, vamos alimentar, deixa eu contar a minha também aqui. Contei, o povo ficou, nossa, não acredito, 90 e pouco? Não. E aí a palavra, muitos falavam assim, eu não lembrava o nome do lugar, mas agora que você falou Sete Além, eu lembro. Eu falei, caramba, meu, ó. E assim, sou roteirista, escritor, mas eu sempre mirei uma carreira de executivo, então eu estava assim, com esse foco, tal, vou ser executivo, então eu não pensava em explorar nada nesse nível. Eu queria escrever meus livros, mas eu era muito novo ali na época, porém eu peguei e fui atrás de pesquisar, né? E eu não achava nada a respeito. Aí acabou o Orkut, antes de acabar o Orkut, na verdade eu já matei a comunidade. Matei, porque não foi aquela explosão de relatos, mas foram ali seus bons números, assim, mais de 100. E eu peguei aquilo para mim, guardei, também, de novo, esqueci. Só que depois da comunidade do Orkut, eu juro para você, pelo menos uma vez por semana eu sonhava com Sete Além. Eu falava assim, um dia eu vou fazer alguma coisa com isso. Aí eu publiquei meu livro Diário de... Não, publiquei antes a Página Perdida de Camões, publiquei o Diário de Exorcista, o Diário de Exorcista virou filme, foi para Netflix. Pô, roteirizei o Diário de Exorcista, além de publicar o livro. Então, assim, a história mudou, eu nem lembrei mais de Sete Além, até que apareceu um post num site específico, 8 histórias que vão fazer você acreditar em realidade paralela. E 8 histórias aleatórias ali. O homem que cruzou uma ponte, foi para outra dimensão, várias histórias mundiais conhecidas. Aí nos comentários, eu contei uma história de Sete Além. Eu tenho print disso. Eu comentei só, bem comentáriozinho. Gente, então, na faculdade, ônibus, Sete Além, blá, blá, blá. Do nada, velho, começou um monte de gente subcomentar lá embaixo. Meu Deus, não sei o quê, blá, blá, blá. Até com uma menina, que você comenta com o seu login do Facebook, a menina me mandou uma mensagem. Acabei de criar uma comunidade no Face, vou colocar você como ADM, é só você aceitar. Eu entrei, ela me colocou como ADM, depois ela saiu, meses depois ela, não quero mais, saiu, me deixou como ADM sozinho, e começou a encher de gente. E eu não sabia o que fazer, gente de tudo quanto é canto contando o relato. E aí eu falei assim, tem os relatos do Orkut, eu tenho os relatos que eu pensei desde 94, que eu inventei como escritor e como roteirista desde 94. E tem os relatos novos dessas pessoas. Vamos pegar os meus relatos inventados, o relato do Orkut, o relato das novas pessoas, e vamos jogar nessa comunidade. E aí eu peguei o meu canal de YouTube, que eu criei quando o YouTube começou, inclusive já tinha vídeo assim, vídeo que eu contratei uma rádio para trollar meu irmão, porque meu irmão e eu, a gente montou aquele site de terror, você deve conhecer. Sim. Então a gente foi fazendo essas brincadeiras e tal, e aí do nada eu vi que muitos canais estavam fazendo vídeos de Sete Além. Eu falei, por que eu não vou fazer? A marca tá comigo, o registro da marca. Eu já registrei conta, o livro, antes de ter esse boom todo. E tá todo mundo com relato, eu vou começar a fazer os relatos. E aí essa é a história de Sete Além. Nossa! Eu nunca contei tão completa, assim, desse jeito. Sim. Desse jeito, eu nunca contei pra ninguém. Olha, exclusivo. Já pode colocar. Eu tenho uma história para contar, né? Eu estava até falando com o pessoal nos bastidores, né? Que a minha história é assim, minha mãe está de prova, tem uma testemunha. Eu fui para uma festa, né? Perto aqui da minha, onde eu moro atualmente, e era um lugar onde estavam fazendo a famosa linha amarela, aquela avenida, né, de carros aqui no Rio.
Estava em construção. Aí aquele prédio onde eu fui, onde estava acontecendo uma festa, ia ser um dos prédios onde aparentemente parece que ia ser derrubado, não lembro muito bem. Mas estava em obra, estavam lá para derrubar, alguma coisa assim. Mas estava lá numa festa, né? Foi uma opção de criança, a gente foi convidado. E eu fui. Eu era muito arteiro, né? Ficava correndo para lá e para cá, não queria ficar perto da minha mãe, ficava brincando de pique-esconde com as crianças. Ok. Aí chegou um momento que foram lá, o menino foi contar lá, né, todo mundo foi se esconder, eu fui me esconder, e eu vi que tinha um elevador naquele prédio. Mas tem uma diferença. Naquele prédio não tinha como elevador, era um prédio antigo. E era um prédio só de escada. Aí eu entrei no elevador, mas era um elevador parecendo de executivo. Parece aqueles prédios bem modernos, sabe? Mas não tinha nada a ver com o ambiente que eu estava. Tinha nada a ver. Mas eu querendo me esconder, né? Entrei no elevador. Tava com a porta aberta, entrei, pá. Aí ele desceu. Eu me lembro que ele desceu. Aí ele abriu. Quando ele abriu, eu saí do elevador, ele tinha uma opção de... Era um corredor branco. Eu não lembro se tinha alguma escada para tu subir ou descer, mas era um corredor. Eram portas... Era uma parede... Era um corredor com uma parede branca e um carpete cinza, e as portas tinham um carpete também cinza. E todas as portas tinham uma luz vermelha em cima delas, né? Nossa. Tinha umas luzes vermelhas. Mas era um local muito bem iluminado. Estava muito bem iluminado. E muito limpo. Parece que ninguém tinha ido lá, nunca ninguém foi lá. Aí que eu me lembro, aí eu falei, caraca, cara, será que eu estive em algum lugar por lá? Porque eu sei que no Gelado de Sete Além sempre tem uma buzina, né, um som muito forte. E eu ouvi um som muito forte nesse lugar. Eu estava nesse local, um som muito forte começou a tocar. Aí eu fiquei muito assustado, eu era pequeno. O elevador estava com a porta aberta e entrei no elevador. O elevador saiu no mesmo lugar onde eu tinha entrado para me esconder. Saí do elevador, eu fui direto para minha mãe e fiquei abraçado com a minha mãe. Claro. Aí o que aconteceu? Depois de muitos anos, né, ouvindo os relatos sobre o Sete Além, eu perguntei à minha mãe, você se lembra? Teve alguma festa em tal lugar? E eu fiquei muito assustado, tu se lembra disso? Eu me lembro. Mas eu nunca soube o que aconteceu, que tu voltou correndo e ficou... Ela falou que durante a festa toda eu fiquei do lado dela, não queria mais sair. Eu fiquei completamente assustado, sabe? Então, quando você fala assim, mas poxa, é verdade, não tem como não acreditar, sabe? Não tem como não acreditar. Exatamente. Foi uma das minhas experiências mais estranhas que eu tive na minha vida, que eu me lembro até hoje, sabe? E eu não consigo te explicar, não consigo te dar nenhuma definição lógica para o que aconteceu. Primeiro que era um elevador que não devia estar ali, naquele local. Não fazia sentido. Não combinava com o ambiente, não tinha sentido. Não combinava nenhum momento com o ambiente. A minha mãe falou, inclusive, que era um lugar onde não tinha realmente, só tinha escada e era um prédio incompleto. Sabe? Mas algumas pessoas moravam lá, mas era um prédio incompleto. Tipo assim, não estava completo, não tinha nada pronto, né? Era meio que um esqueleto, vamos dizer assim, sabe? Nossa. Então não fazia nenhum sentido aquilo que aconteceu. Então, eu até contei esse relato lá no grupo, mas como são muitos relatos, talvez você não tenha visto naquele dia lá e tal. Mas eu contei lá, o pessoal, nossa, eu falei, cara, e a minha mãe prova isso. Nossa, muito bom. Eu vou caçar esse relato hoje. A minha mãe prova isso, né? Então, é uma das coisas assim mais... A descrição do corredor que você fez é muito bacana. Nossa, eu imaginei, falei, que lugar é esse? Que ao mesmo tempo parece que não é tão feio, pelo contrário, é higienizado, é um lugar bonito, né? Também é assustador, pô. Ao mesmo tempo, eu imagino a cabeça de uma criança. Pô, pensa uma criança ali, que isso? Pô, muito bacana. E, assim, isso até me lembra. As pessoas falam assim, pô, Luciano, você acredita ou você não acredita em Sete Além? Eu não fiquei dentro do ônibus. Então eu não vi até onde ia aquilo, né? Eu nunca tive uma experiência multidimensional como essa sua. Então, eu tive outras experiências sobrenaturais que não tem a ver com universo paralelo. Então, eu fico curioso e fico até com um pouco de, assim, pô, eu queria ter passado por algo assim. Eu acho que você também, com a cabeça de hoje, numa experiência dessa, você ia falar, pô, deixa eu abrir essas portas aí, deixa eu ver o que tem aí, né? Deixa eu tirar foto, tal, com o celular. É impressionante.
Pô, bacana. Tipo assim, foi uma das situações. Acho que foi a única, acho que foi uma das poucas experiências sobrenaturais que eu já tive, né? E a minha mãe comprova, né? Porque, putz, ela falou: não, você realmente voltou pra mim, ficou paralisado, não queria mais sair de perto de mim. Nossa. Nesse dia, Eu lembro né? que quando eu tinha. Quantos anos você tinha? Olha, eu não lembro muito bem, mas eu acho que eu tinha cerca de 10, 9 anos. Eu um pouco mais novo que isso, porque assim, eu tive a sorte da minha família, a gente sempre assistiu terror, sempre. Desde pequeno, minha mãe falava, ó, assiste aí, não precisa ficar com medo não. E aí eu tinha curiosidade, ficava com medo, como toda criança ficava, mas eu aguentava, porque eu sabia que se eu demonstrasse o medo, ela não ia deixar eu ver da próxima vez, e meu irmão também. Então a gente ficava ali se tremendo depois na cama na hora de dormir, chorando, mas não deixava adulto nenhum ver. Então todos os filmes de terror daqueles mais cabeludos que tinha antigamente, até os que você foi crescendo, eu assisti. E eu não deixava ninguém saber que eu tinha medo. Então achavam, pô, o Luciano é uma criança ali, o Marcelo, meu irmão também, pô, eles não têm medo de nada não. Porém, um dia eu tava na casa de um primo meu, tava toda a minha família, a gente tava jogando bola, tava à noite, era uma festa. E aí eu sei que eu fui pegar a bola no morro e tinha uma galera descendo o morro que, inclusive, isso me dá mais medo até do que paralela. Uma galera com tocha, assim, ó, descendo. Velho, eu voltei correndo pra festa lá, chorando, e abracei minha mãe. Eu era menor, eu devia ter, sei lá, 7, 8 anos, chorando, tal. E todos os adultos começaram a rir, né? E foram ver o que é. Aí voltaram dando risada, falaram que é porque tinha caído um balão e os homens estavam procurando, aí me levaram lá. Mas aí nessa hora caiu a máscara, né? Que eu tinha medo, né? Eu tentei nessa hora eu achei que era uma seita, os caras me pegar, tipo assim, sei lá, esse tipo de coisa. Aí eu vou entrar também nessa parte também cinematográfica. Dentro dessa ideia, né, que você inclusive tem, que ama terror e tudo mais, você consegue ver hoje em dia no terror que hoje é feito pelos diretores hoje que praticam um tipo de terror até um pouco diferente, né? James Wan e tudo mais. Uhum. Quais são os filmes assim hoje em dia que você mais gosta relacionados ao terror? Ó, os que recentemente me surpreenderam. Todo mundo fala, e eu gosto da Bruxa, porque eu gosto de terror que tem clima, que perturba, que mais conta do que mostra. Eu gosto de terror que nem o Hereditário, ainda vai ficando tudo numa mesma panela de direção e produção, mas Hereditário eu gosto muito também. Acho bem. É o meu tipo de terror. Mais do que, por exemplo, Invocação do Mal, que é bacana. Eu não tenho preconceito com terror nenhum. Filme de terror que você falar pra mim assim, Luciano, tá estreando, vamos, cara. Eu vou gostar. Eu não falo, pô, não gosto de slasher, não gosto de filme de possessão. Pelo contrário, adoro filme de possessão. Na verdade, assim, meus filmes, pra eu relaxar, se eu quero assistir um filme pra dormir, tem que ser filme de terror com possessão, ou seita demoníaca, coisa assim. Gosto de filme que ninguém gosta, por exemplo, aqueles found footage, chama a câmera aqui, não sei o quê, que começou com Atividade Paranormal, aí agora tem 1 milhão de filmes assim, ruim pra caramba. Área 50, sabe? Chernobyl Diaries. Mas eu gosto, eu prefiro esse tipo de terror, que às vezes é até um pouco tosco, mas, pô, que bacana, tal. Tem um que eu assisti faz um tempo já, que eu tava até rememorando esses dias, que ele se chama The Endless, que é um terror meio Lovecraftiano, não sei se teve a oportunidade de ver já. Você já viu? Não. Eles vão pesquisar uma comunidade hippie ali, que tem um lance meio de uma seita, mas, pô, aqui não pode contar nada desse filme, mas se você tiver uma oportunidade, o trailer só você já saca que é. Agora, por exemplo, um que eu não gosto tanto assim, que é o Midsommar. Nossa, todo mundo fala que é o melhor filme. Cara, não é. Ele é, pra mim, ele peca em vários aspectos, assim, que tá ótimo. Um filme clássico de terror que eu gostava muito, que pra mim, assim, é ainda um dos tops, é o Coração Satânico. Pra mim, assim, é o Coração Satânico porque ele mistura a investigação, meio noir, com terror.
e tem coisa meio sangrenta, mas o foco ali é ponto de virada, revelação e tal. Agora, filme assim, tipo Jason, Halloween, eu gosto, me divirto, mas não dá medo. Acho que, na verdade, medo a gente não tem mais, né? Hoje em dia, filme para te dar medo, eu acho que hoje o filme de terror bom te causa mal-estar. Medo não, causa um mal-estar, assim, você fala, pô, tô desconfortável. Tipo a bruxa. A bruxa mexe muito com silêncio, com clima, com sonorização. A mesma coisa do Hereditário mesmo, com som dissonante. Não sei se você também teve a oportunidade de ver a refilmagem do Suspiria. O Suspiria original já é um baita de um terror, e esse novo, cara, campeão demais. Acertaram da mesma maneira, na minha opinião. Então, assim, não consigo nem te dizer, pô, esse filme eu não gostei, eu adoro todos. Hoje eu estava iniciando, eu comecei ontem, na verdade, a iniciar meus filhos no Pânico, que não é terror, ele é terror, mas ele é um pouco mais comédia, até com um pouco de ação e tal. Sim, e ele tem uma homenagem aos slashers, né, os slashers antigos, Sexta-feira 13, Fred Krueger, Halloween e por aí vai, Massacre da Serra Elétrica. Então, como eles não vão ver agora o Massacre da Serra Elétrica, eu coloquei o Pânico 1 para 2 dos meus filhos, eu tenho 4. Eu pus para 2 deles que são os do meio, exatamente os do meio. E gostaram, falaram, pô, pai, legal, e hoje eu pus o 2. E amanhã eu vou tentar terminar a sequência até o 4, porque logo vai sair o 5, né? Então vamos começar a produzir. Então eu quero que eles também não tenham medo, como eu também não tive, assim. Do meu lado aqui é só tristeza. Por quê? Eu tenho medo de filmes de terror. Sério? Tenho medo. Olha só, teve alguns relatos de Sete Além que você já contou. Teve um recente que você contou lá, que é o do Grande Olho de Sete Além. Né? Esse aí tem. E aí o que acontece? Eu ouvi ele, era umas 2 da manhã. Cadê que eu consegui dormir? Teve o Exorcista, falando de filme, né? O Exorcista. Até hoje eu não vi, porque eu tenho medo do Exorcista. Eu tenho medo, sério. Eu não consigo ver. O Exorcista, A Bruxa de Blair também nunca tive coragem de ver. Nunca tive. Esses filmes mais novos, como por exemplo Invocação do Mal, eu consigo assistir. Eu fico com o coração meio apertado, sabe? Mas eu não fico, meu Deus. Assim, então é mais para você tomar susto, não é? Sim. Aí teve um recente que eu assisti que foi A Freira, né? Aí esse da Freira, né? Eu até achei legalzinho, achei um bom entretenimento, mas não achei um filme de terror. E tem o outro que é um que é de uma, como é que é o nome? É de uma lenda mexicana. Chorona. Chorona, Chorona. Esse daí eu achei engraçado. Tinha horas que o pessoal ficava rindo na sala de cinema. Mas, no geral, assim, eu gosto. Eu perguntei isso por quê? Porque tem uma galera que é muito saudosista, mas no caso de filmes de terror, eu acho que não tem como não ser saudosista. Porque a impressão que eu tenho é que a maioria dos filmes de terror antigos são melhores do que os novos. Sabe? A impressão que dá é essa, sabe? Aí, porque parece, por exemplo, O Exorcista. Foi um filme, pô, beleza, dizem que foi a maior bilheteria da Warner Bros. Em termos de gasto e retorno. Foi o menos gasto, com mais retorno da Warner. Então, tipo assim, né? Pô, filme legal, épico, que ficou lá na história e tudo mais. Mas aí você também tem essas situações novas, né? Que infelizmente, para mim, pelo menos, não me pegam tanto assim, não me invocam, né? Pegando um pouco mais também nessa parte também de terror e de filme também, como você mesmo falou lá no início, você falou que produziu um filme, ajudou a fazer um filme e tudo mais. Pode contar como é que foi essa experiência um pouco para nós aí, que eu também não sabia também, né? Não, claro. Deixa eu só comentar uma coisa. Por exemplo, filme de vampiro você não tem medo, né? Não. Então, pega os filmes de vampiro antigos da trilogia Karnstein, não sei se você já viu, que é da antiga produtora Hammer. Esses filmes
Cara, não tem coisa melhor de se assistir, porque não dá medo, mas eles criam um clima tão legal de ambiente, de vampiro, que vale a pena demais assistir. Assim, toda vez eu lembro, eu tenho vontade, eu revejo. Mas enfim, falando do Diário de Exorcista. Quando eu lancei a Página Perdida de Camões, que teoricamente ele tem também um pouco de sobrenatural e tem serial killer, eu precisava fazer um book trailer. Mas eu não queria um book trailer igual todo mundo faz aí, usando, sei lá, computador e tal. Eu queria um book trailer com atores, direção, roteiro. Eu escrevi um roteiro, na verdade. E aí eu pus no Face, joguei no Facebook mesmo. Preciso de atores para fazer o book trailer. Eu ia produzir inteiro. Vários atores me escreveram e um cara me escreveu e falou assim: Luciano, não se preocupe, eu tenho tudo. Eu faço o book trailer inteiro. Eu faço direção, edição, filmagem, produzo tudo. E tem os atores, e você não vai desembolsar nada. Eu quero porque eu quero esse projeto para mim. Aí eu falei, vou marcar com ele. Marquei, conheci, fiquei muito amigo, uma pessoa muito bacana, que é o Renato Siqueira, cineasta. E aí a gente fez o meu book trailer do Página Perdida de Camões. Parece um filme, você está assistindo um filme. Como ali de madrugada, tal, foi bem legal. E aí nesse nosso relacionamento, tal de amizade, ele me mostrou o projeto do Diário do Exorcista, que era um pré-filme. Ele não tinha a história do filme inteiro ainda. Ele tinha cenas gravadas, tinha mais ou menos na cabeça dele onde ele queria chegar. Eu falei assim, cara, eu sou escritor e roteirista. Vamos fazer um livro? Aí ele, vamos. Aí nós fizemos ali vários bate-bolas, chegamos numa história, numa linha de história narrativa bacana, aí escrevemos o livro. Olha, eu vou te falar, o livro ficou show demais mesmo. Ficou de você ter medo. Bacana mesmo. É difícil você ler um livro e falar, meu, deixa eu fechar, vou ler de dia. Ou tipo, putz, eu me arrependi de ler de noite esse livro, porque agora eu vou ficar com isso na cabeça. A gente pôs assim, um terror desse nível. E ao mesmo tempo que o livro ia saindo, eu já ia roteirizando e o Renato já produzindo. E pré-produzindo e produzindo. E eu junto com ele ali. E aí fizemos o filme. E, inclusive, assim, com vários percalços. Atores que desistiram, histórias assustadoras. Não sei se você já teve a oportunidade de ver meu vídeo, que eu participei de um exorcismo para poder fazer esse filme. Eu queria fazer pesquisa de campo. Queria fazer exorcismo de verdade mesmo, real. Mas o exorcismo não dá medo. O que dá medo é a história em torno do exorcismo, que eu conto no meu vídeo. Se quiser, eu conto aqui resumidamente também. E aí, mas é bem assustadora, já vou avisar. Aí, produzimos e aí conseguimos colocar o filme na Netflix. Ele foi, eu acho que o primeiro filme de terror nacional na Netflix. Ele foi e ele é totalmente independente, não teve dinheiro de produtora. O Renato colocou do bolso dele, o Beto Perossini, que é outro produtor. Eu acho que talvez o Beto também seja um contrato teu. O Beto Perossini também investiu. E eles produziram um filme muito bacana, com efeitos também bem legais. E bem elogiado. Tá agora disponível. Primeiro ele fez todo o caminho do VOD. Foi para a Netflix, foi para as outras redes aí de distribuição streaming. Agora ele foi para uma rede de distribuição gratuita. Então ele está ali para quem quiser assistir o Diário do Exorcista. E o minuto 17 do filme, aparece um ator tão bonito, fazendo uma pontinha de padre. Caramba, vou te falar. Cara, eu tô brincando, eu fiz uma ponta ali, tem que fazer, né? Eu uma pontinha ali. E foi muito legal. Bacana. Eu morro logo, mas pelo menos eu fiz ali a minha participaçãozinha no ar. A sua passagem pelo cinema, né? Com um filme que você produziu, roteirizou. Você também tem. Porque, tipo assim, eu não consegui achar. Cadê, Luciano? Cadê o livro de Sete Além? Cadê um livro chamado Sete Além pra gente ler, Luciano? Tem mais de um livro. Tem mais de um livro em caminho. Tem mais de um livro? Tem. Vai ter uma coletânea que eu vou pedir para quem
quiser participar com ficção. Não vou ainda dar o nome da editora, que ela não me permitiu, mas tá já para lançar o edital, nós vamos lançar o edital. Vou até jogar na tua mão, assim, em primeira mão, para você quiser divulgar o edital, quiser fazer alguma coisa. Vai ter o livro autoral meu mesmo, que também já está escrito praticamente. Engraçado, quando eu fui lançar a Página Perdida de Camões, o Diário de Exorcista, eu chorei para uma editora me receber. Sete Além, elas estão vindo atrás. E é meio até que óbvio por isso. Né? Assim, eu tenho amigos escritores que falam para mim assim, caramba, velho, eu queria ter na mão uma lenda urbana, igual você tem, assim, tipo, você pode brincar como você quiser. Então eu tenho produtoras já para pré-produzir série e filme, que não é minha, não sou eu que vou produzir, eu nem teria essa capacidade de produzir, eu quis mesmo gente profissional, porque o público tá pedindo mesmo, e vai ser bem bacana. Vamos ver se tudo der certo, vai ser um negócio top, assim, muito legal mesmo. Nossa, então vai ser um combo, vai ser livro, vai ser série, vai ser filme. Exato. É uma plataforma, a gente fala que é a plataforma. E assim, a ideia era fazer quadrinhos também. Sou fã de quadrinhos desde... Eu tenho amigos aí quadrinistas, mas tá difícil por conta da realidade atual, né? O país, sim. Assim, todo mundo crente e todo mundo querendo ir mais assertivo. Digo, por causa da pandemia, todo mundo está querendo ir mais assertivo. Eu só posso pôr minha energia naquilo que vai me retornar dinheiro logo, porque eu não posso pensar em projeto muito distante. Eu entendo, todo mundo está certo fazer isso. Tá numa época de incerteza, né? Não, eu falei país, mas não é nem país, é mundo, né? E aí, por conta disso, os quadrinistas eles estão meio receosos de entrar nessa. Eu já falei com alguns até. Porque, cara, sou fã de quadrinhos assim. O meu primeiro quadrinhos eu comprei na década de 80. Foi um Super Aventura Marvel X-Men versus Tropa Alpha, número 39. Foi o meu primeiro quadrinhos, formatinho. Hoje eu tenho uma coleção de formatinhos Marvel. Tenho todos quase, que saiu pelas editoras aí. Formatinho aquele pequenininho Marvel. Tenho quase todos, assim, sou fãzaço. Eu queria que saísse o quadrinhos de Sete Além também. O Luciano, ele é fã do quê? É fã da DC ou da Marvel? Ou dos duas? Mais Marvel. Eu sou mais Marvel. Inclusive, assim, meu pai era jornalista e ele pensa nisso, cara. Década de 80, final da década de 80, meu pai era jornalista. Aí ele foi lá e falou assim, olha, a editora Abril, que editava a Marvel na época, mandou pra gente uns abridores de carta, e ele me deu uma garra do Wolverine. Eu pirei. E na década de 80, final, ninguém sabia quem era o Wolverine. Hoje virou moda, tal, eu acho legal. Eu não sou daqueles que falam, virou moda, que chato. Não, eu quero que todo mundo conheça. Sempre fui mais Marvel do que DC, apesar de ter colecionado, e tenho coleção de DC também. Passei pela época morte do Super-Homem, que era Super-Homem, não era Superman ainda, Ressurreição, passei por todas essas épocas aí, antes dos Novos 52, depois passei pelos Novos 52 também. Cara, passei pela Crise das Infinitas Terras, eu li enquanto saía, então assim, também, mas eu sempre fui mais Marvel do que DC, com certeza. Olha só, fiquei triste. na DC? DC. Todo mundo sabe que eu sou DC. Não, mas a DC tá andando muito bem. A DC tá andando muito bem em quadrinhos. E nem vou falar ainda de série, porque as séries da DC também estão bem bacanas. Estão bem... os caras estão apostando bem mais, né, agora. Assim. Eu tô gostando também. Voltando um pouco para a parte de cinema, a gente sabe que como você mesmo comentou, tem uma série de filmes que, né, você já tem uma série de filmes baseados naquelas mesmas histórias, né? Hoje em dia são franquias, né, de terror, como a galera está fazendo. Mas mesmo assim, como você mesmo também comentou, e muita gente também tem essa ideia também, crítico, né? Eu conheço muito crítico de cinema, não se fazem mais lá como antigamente e tudo mais. Para você, o que falta hoje em dia? O que aqueles filmes antigos tinham que hoje em dia
está faltando hoje? O que eles tinham não vai voltar mais, infelizmente. Que eu acho que é a característica marginal. Eles eram mais à margem. Eles não eram mainstream. Eles eram mais à margem. No Brasil, principalmente, né? Mas na gringa um pouco menos. Mas eles eram mais marginais no sentido mesmo de estarem à margem. Hoje, não só terror, mas também filmes, até os próprios filmes de arte que antigamente existiam, hoje eles estão muito mainstream, né? Tudo virou mainstream, na verdade, tudo. O pequeno público que gosta de um negócio agora é grande público, entendeu? E por conta disso, as pressões dos estúdios fazem você querer obedecer a determinadas regras. Então, se um diretor quiser inovar muito, ele vai ter que produzir sozinho. E quando ele produzir sozinho, se ele foi um bom inovador, ele abriu as portas para ele fazer um segundo, um terceiro, um quarto filme com aquela mesma pegada inovadora de terror. Agora, se ele não é um cara que tem a coragem de fazer independente, ele tem que se render a um grande estúdio, ele vai fazer o arroz com feijão. Aí a gente encontra coisas que não são ruins, mas são entretenimento fast food. Invocação do Mal, Annabelle, a Freira. A Freira, inclusive, cara, eu gosto desse filme. Todo mundo fala mal. Assim, nossa, não é terror, não é... Cara, é muito legal. Eu gosto da Freira. Tem até uns pontos ali que eu acho assim, bem assustador. Poderiam ser bem explorados. Mas, enfim. É um bom exemplo isso, a gente falar. A Freira, pensa na franquia. A Freira, Annabelle e Invocação do Mal, de um lado, que é inclusive é o mesmo universo. Podia até ter um crossover, ia ser engraçado. E um outro universo que é o universo da bruxa, por exemplo, e do Eggers, que é assim, um negócio menos comercial, mais difícil, que você põe para 10 pessoas assistirem, 8 vão falar, mas esse filme é de terror, não aconteceu nada desse filme. E 2 vão falar assim, caraca, eu me gelei inteiro, que medo desse clima. É difícil a gente alcançar isso de novo. Eu estava pensando nisso, inclusive, porque, assim, por exemplo, Coração Satânico é um filme que utiliza um elenco forte da época, não sei se você já teve a oportunidade de ver, é o Mickey Rourke, que é o protagonista, então, na época, antes dele colocar silicone na cara e tal, ele tem que investigar e encontrar um cara, ele é um detetive particular. E, assim, tudo naquele filme, ele é mais cru, mas é mais objetivo. Coisa que hoje em dia não dá. Hoje em dia a protagonista tem que obedecer certos padrões ali de roteiro, tem que seguir uma certa comunicação. Todo mundo tem medo de muita coisa. Se você assistiu ao primeiro Sexta-feira 13, é um bom filme, não dá medo. Inclusive, não tem o Jason no primeiro Sexta-feira 13. Quem mata no primeiro filme é a mãe do Jason. E, assim, você vê que é um filme toscão, a galera vai no banheiro. Então, assim, ele é mais realista. Hoje em dia, eles já iam dar uma limpada ali e tal, deixar mais cleanzão. Na hora do terror escurece, põe jump scare para assustar bem. Então, eu acho que falta isso. Falta uma autenticidade. Uma autenticidade de estilo, por exemplo, do Jordan Peele, eu acho que é o que fez o Corra e o Us. Por exemplo, aquilo ali, ele fez. Ele é um exemplo bom do que eu estou falando, do cara poder inovar, mas você tem que entregar o filme na mão do cara. Porque ele escalou o elenco, ele fez o roteiro, ele dirigiu e ele deve ter editado. Bobeou, ele estava lá com o editor assim, faz do jeito que eu quero. E o filme ficou excelente. Agora, quando você vai num filme de estúdio, é muito difícil. E falta isso. O Jordan Peele, ele fala que o Corra não foi um investimento pesado da Universal, né? Que foi a produtora ali. Foi um investimento baixo, né? E aí ele teve total liberdade para poder fazer o filme, entendeu? Aí saiu aquela maravilha. Hoje ele tem a liberdade que ele tem de fazer os filmes que ele quer e produzir o que ele quiser,
por causa do Corra, mas o Corra mesmo foi um exemplo, né? Ele não foi um grande investimento do estúdio, por isso que deixaram ele fazer o que ele quiser, e deu certo. Exatamente, exatamente. Ele não foi o exemplo que eu dei da Independência, mas foi quase, porque ele teve pouca grana, porque os caras quiseram arriscar tanto, porque é aquela história do ROI que você falou, o retorno sobre o investimento. Vamos botar muita grana, a gente quer 6 vezes isso aqui, 10 vezes isso aqui, 20 vezes isso aqui. Apostaram um pouco nele, ele fez um filmão. Aí ele ganhou passe livre agora para falar, pode botar mais grana aqui que eu vou fazer um filme 5 vezes melhor, 10 vezes melhor. Se bem que o Corra é uma obra-prima. E é um exemplo de outros, dá para dar vários exemplos de outros filmes de baixo orçamento ou de orçamento restrito que tiveram isso. E o Tarantino mesmo, toda a carreira dele foi baseada nisso, dele colocar a visão dele, fazer o filme acontecer. E aí ele colocava a visão dele, e colocando a visão dele, a mão dele, o DNA dele na coisa, acontecia do jeito que ele queria, sem pressão, ou com mínima pressão de estúdio, de outras coisas que a gente sabe que tem. Que até os nossos filmes de herói, que a gente gosta tanto, que são bacanas, a gente sabe que é outro esquema. Aí, cara, os caras fazem um roteiro sem falha, uma produção caríssima, mas é outro esquema. Não existe um old school para filme de herói. Existem filmes de heróis antigos, mal feitos, mas não existe o old school, né? Não existe isso. E agora pro terror existe. Pro terror existe aquilo de vamos ousar, vamos fazer um negócio do jeito que a gente acredita, para passar a mensagem que a gente quer, e não ter que dar uma maciada ali, uma arredondada para agradar o público, o investidor e o estúdio. Eu acho que é isso. Entendi. Agora, a gente está se encaminhando aí para o final, tá? Queria agradecer muito, Luciano, pela sua participação aqui no Cine System Talk, tá? E, antes da gente terminar, para você falar um pouco sobre o seu trabalho, falar sobre aquilo que... para as pessoas conhecerem, né? Mais o seu trabalho no meio de entretenimento. Bom, eu agradeço demais você, agradeço demais Cine System por lembrarem de mim e me convidarem para esse papo que, por mim, a gente levava aí para bem mais tarde. Só nós sabemos a dificuldade que foi para a gente conseguir fazer isso acontecer. Eu convido todo mundo para conhecer o canal Sete Além, que é o canal oficial sobre esse tema tão procurado aí, que está crescendo muito, o canal no YouTube, mas também consumir outras mídias de Sete Além que estão chegando, o livro, o filme, a série, e torcer aí pela gente, porque Sete Além é como se fosse uma lenda urbana, mas é uma lenda urbana nacional. Não veio de fora e a gente está comprando. Não, é nossa. Então, é bacana por isso. É uma coisa que o brasileiro tem medo, é a gente brincando dentro do nosso terreno mesmo. Então, tá muito legal. Então, eu convido todo mundo para visitar o canal e digo para eles o seguinte, eu digo para eles que lá o terror vai rolar e vai rolar direto. E eu digo sempre que nos vemos em Sete Além. Muito obrigado, Luciano.